aqui é o Emílio. Na aula de teoria musical de hoje vamos estudar as notas, ok? As notas musicais e como achar elas no nosso instrumento. Nesta aula de hoje vamos encontrar essas notas na guitarra, no violão, e na aula que vem a gente vai achar elas no teclado e no piano roll, que é aquela interface do software que a gente vai se relacionar a maior parte do tempo. Vamos lá. As notas do jeito que a gente conhece hoje são 7. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Do jeito que está aqui nessa tabela. Esses monossílabos introduzidos pelo Guido d'Arezzo, eles são principalmente usados em língua latina, tá? Os americanos e os ingleses e os alemães, enfim, e outros povos aí, usam essas letras do alfabeto que vocês estão vendo aqui nessa tabela ao lado. Cada monossílabo deste corresponde uma letra do alfabeto. Essa tabela nós temos que conhecer de cor e salteado muito, temos que conhecê-la muito. Por quê? Infelizmente, assim, nós somos de língua latina, né? A gente carrega esse fardo de ser uma minoria, digamos assim, né? A grande maioria dos povos, por conta desse domínio assim dos Estados Unidos em geral, assim, que são eles que praticamente passaram a maior parte das coisas para o resto do mundo, né? A gente, maior parte do tempo, lida mais com letra do alfabeto que com esses monossílabos nossos de língua latina. Então, bem que meio que temos que se adaptar a essa situação. É uma realidade que a gente tem que absorver, não tem jeito. Não adianta insistir em querer mudar o sentido da roda, porque ela está indo nessa direção e a gente vai ter que se adaptar com isso. Então, o melhor a se fazer o mais rápido possível é decorar estas relações que existem entre os monossílabos do Guido d'Arezzo com as letras do alfabeto que foram inventadas pelo Papa Gregório. Muito antigo, isso é de 540 mais ou menos depois de Cristo, no ano 540. Então é uma coisa bem antiga. Mas na verdade ele se popularizou mesmo depois que a língua inglesa, né, através dos americanos e os ingleses que conquistaram o mundo todo, se espalhou e se esparramou pelo mundo inteiro e todos os países praticamente falam inglês e aprendem inglês, né? Então, por conta disso, essas letras se popularizaram muito, né? Então, vamos ter que enfrentar elas de qualquer maneira, tá bom? Aqui na nossa frente temos a representação do braço do violão, né? Ou da guitarra, né? Tanto faz, é a mesma coisa. São 6 cordas, ok? 6 cordas estão representadas aqui. O nome das cordas soltas já vem em inglês automaticamente. Por quê? Porque é mais um motivo. Os softwares todos, né, onde são fabricados na Vale do Silício, onde fica nos Estados Unidos. Então, eles usam essa convenção das notas musicais para eles são estas. Não existe dó, ré, mi, fá, sol. Eles inclusive acham estranhésimo esses sons, assim, esses monossílabos que a gente usa aqui nos países latinos, né? Enfim, para eles as notas são essas. Então, já de cara vocês vão ver. Tudo que vocês vão trabalhar de software, assim, na vida de vocês, musical, assim, sejam vocês produtores, DJs, sejam músicos, qualquer coisa, vocês vão lidar com softwares musicais. E softwares musicais são escritos em inglês. Então, é automático vocês ter que lidar com isso, tá? Então, vamos logo aprender essa tabela completamente absorvida, tá? As cordas soltas, tá vendo? Já estão em inglês, ok? Além dessas 7 notas, nós temos todas as notas sustenidas e todas as notas bemolizadas, tá bom? Sustenido é esse sinal aqui e bemol é esse sinal aqui. Então, quando eu encontro uma nota desse jeito assim, eu vou chamá-la de dó sustenido. Quando eu encontro uma nota desse jeito aqui, eu vou chamá-la de ré bemol, tá bom? Outra tabela que a gente tem que aprender é essa outra aqui. Essa já é um outro tipo de herança maldita que eu costumo chamar, que é do passado, que a gente não tem mais nada a ver com ele, mas infelizmente a gente tem uma mesma nota, o mesmo som, né, que tem 2 nomes diferentes. Isso é chamado de enarmonia. Por que uma mesma nota tem 2 nomes diferentes? Está vendo aqui? Dó sustenido é igual a ré bemol.
Ré sustenido é igual a Mi bemol, né? Isso daqui é uma outra herança maldita da história da música, da evolução da música, como foi a questão das letras, né, que predominaram com relação aos monossílabos. Temos uma outra herança maldita. E a nossa história musical, assim, o que nós estudamos hoje de música é cheio dessas heranças malditas que a gente não consegue se livrar. Infelizmente alguém um dia provavelmente vai inventar um nome, uma terceira letra assim do alfabeto para dar um nome nessas notas. Não precisa ter dois nomes para a mesma nota. Evidentemente que não precisa mais, já cansou disso. E por que tem dois nomes na mesma nota? Porque antigamente, realmente, Dó sustenido era diferente do Ré bemol. Tinha realmente um som diferente. Quando se fazia uma escala, se tocava uma escala subindo, passando pelos sustenidos, tinha um som ligeiramente mais agudo. E quando se fazia uma escala descendo, tinha um som ligeiramente mais baixo, mais grave, né? Lembra? A gente falou dessas nomenclatura na aula passada. Então, esses realmente eram dois sons diferentes. Quando inventaram o sistema temperado de um tempo para cá, tudo isso mudou. Com a invenção do piano, né, a criação do piano, não existiam mais sons diferentes entre Dó sustenido e Ré bemol. Era exatamente o mesmo som. Porém, a gente ficou com essa herança maldita de ter que ter dois nomes. Isso complica muito a vida dos estudantes, né? Eu entendo vocês, né? Estão estudando aí, porra, mas mais que uma complicação. Por que eu tenho que aprender? Já tem que aprender os nomes em inglês. Agora tem que aprender também dois nomes para a mesma nota. É chatíssimo. Infelizmente é assim, gente. Não tem jeito. E ainda determinados tons usam os sustenidos e outros determinados sons usam a mesma nota chamada Ré bemol, entendeu? Então é uma complicação. Com todas essas complicações, a teoria musical se tornou uma coisa chata, né? Eu tentei realmente, estou tentando assim há anos, né, há décadas, tentar simplificar ao máximo que eu posso, né, para passar para vocês do jeito mais simplificado possível, realmente chegando direto ao ponto. Por isso esse curso aqui ensina direto a teoria diretamente no instrumento, né, para tentar eliminar ao máximo todos esses caminhos, esses percursos que fazem da teoria musical praticamente uma matemática avançada, entendeu? É a mesma coisa que você entrar num emaranhado de fórmulas algébricas de segundo grau, dificílimas, entendeu? Equações de segundo grau, enfim, coisas complicadas que são da matemática, não são da música. A música é uma coisa de paz, de amor, né, de som, até de certa forma espiritual. Não precisava entrar nesses meandros assim complicadíssimos, assim algébricos, né, para se entender. Então eu assim sempre tive esse desejo, já que eu fui um desses que sofri, né, bastante, porque eu tive que aprender do jeito de antigamente, né. Sofri muito para entender por quê, né? Aí eu reclamava muito com os meus professores sobre isso. Então, eu criei esse método assim simplificadíssimo, assim, para eliminar tudo que pode eliminar. Mas tem determinadas coisas que realmente não podem ser eliminadas. Essas duas que a gente está falando hoje são heranças do passado que a gente vai ter que carregar, infelizmente. Ou seja, o mesmo som ter dois nomes diferentes. Mas essa é uma outra tabela que eu preciso que vocês decorem definitivamente. Vamos lá. Então vamos transpor essas nossas tabelas, né, que digamos assim eu vou mantê-las abertas, mas em breve vocês vão estar com elas decoradas, né? Então vamos mantê-las abertas para a gente ver aonde que como a gente acha no nosso instrumento, na nossa guitarra, no violão, todas as notas e qual o método para fazer isso, né? Eu não vou ter como decorar todas as notas que estão nesse espaço aqui, nesse emaranhado assim. Decorar realmente é muito complicado no início. É evidente que nós profissionais decoramos há muito tempo aonde que está cada nota aqui, mas vocês imaginam que fazer uma decoreba disso daqui seja uma coisa, além de que insana, é impossível, até porque assim, você decora hoje, se você não usa todo dia, vai esquecer, entendeu? Então é mais interessante vocês saberem o método para chegar a conseguir achar todas as notas dessa tabela em cima do seu instrumento, tá? Então, como eu estava falando, já o nosso instrumento aparece aqui com o nome das notas referentes às cordas soltas. Esses são o nome das cordas soltas, ou seja, se eu tocar essa corda aqui, esse mi bordão aqui, né, que é a nota mais gorda, a direção da boca do violão é para cá, né, a direção da seta,
Então, o Mi bordão é chamado de E. O Lá grave também chamado de A, etc. Assim sucessivamente. Vocês vão decorar isso aqui regularmente. Se eu vou em direção da boca do violão, nesse ponto aqui, na primeira casa, né? Esse aqui são casas, né? Casas, quem conhece um pouquinho de instrumento deve saber que isso aqui são chamadas casas. Esses espaços aqui são chamados casas, tá? Então, em direção à boca do violão, na primeira casa eu tenho a nota Fá. Por quê? Porque depois do Mi vem o quê? O Fá. Essa sequência Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó é infinita, tá bom? Ela continua sempre subindo até onde os sons eu consigo escutar os sons. A partir de onde eu não consigo escutar mais os sons, aí não tem mais jeito, né? Então vamos lá. Comecei pelo Mi, né? Foi pro Fá, né? Por que entre Mi e Fá não teve nenhum sustenido? Porque o Mi, como vocês veem aqui nesta tabela, não tem sustenido, ok? Então, depois do Fá eu teria um Sol, mas espera aí, entre Fá e Sol tem um Fá sustenido, que também é chamado de Sol bemol, né? Então vamos lá, Fá para Fá sustenido, vamos ver se é verdade, Fá, Fá sustenido, perfeito. Essa nota poderia se chamar de Sol bemol? Sim, poderia chamar perfeitamente de Sol bemol. Depois do Sol bemol, depois do Sol bemol Fá sustenido, tem o que? O Sol. E tem que ter o Sol, exatamente. O Sol está aqui, ok? Depois do Sol, nós teríamos o Lá, né? Mas antes do Lá, eu tenho o que? O Sol sustenido, o Lá bemol, né? Vamos ver, Sol, Sol sustenido, o Lá bemol. Ok? Aqui ele chamou aleatoriamente de Lá bemol para nós, tá? Depois vamos à próxima nota, ver aqui o Lá. E justamente era para ser o Lá, porque depois do Sol, Sol sustenido, eu tenho Lá, né? Tá vendo aqui? O Lá perfeitamente coincide, né? Depois do Lá eu teria o Si, mas entre Lá e Si eu tenho o Lá sustenido, né? Então, entre Lá e o Si eu tenho o Lá sustenido ou Si bemol, perfeitamente. Depois do Si, eu teria o que? O Dó. Depois do Si bemol, eu teria o que? O Si, né? Do Lá, Lá sustenido, depois Si, né? Então vamos ver se tem o Si mesmo, tem o Si. E assim sucessivamente, tá vendo? Si, depois o Dó. Por que depois do Si o Si não tem sustenido? Porque o Si não tem sustenido. Tá bom? Vai para o Dó, depois vai para o Dó sustenido, o Ré bemol, depois vai para o Ré, depois vai para o Ré sustenido, o Mi bemol, depois vai para o Mi, depois vai para o Fá. Por que não tem sustenido? Porque o Mi e o Si, como falamos, lembre-se da letra I, né? Mi e Si não tem sustenido, tá bom? Depois do Fá temos o Fá sustenido e assim sucessivamente. A partir da 12ª casa, no nosso instrumento, tudo se repete nesta área aqui, tudo se repete igual a essa área aqui, tá bom? Ok, isso é válido para qualquer corda. Se eu começar a fazer a conta a partir do Lá, né, da nota Lá, que está aqui em cima, eu vou Lá, Lá sustenido aqui, né, o Si bemol, depois vou para o Si, depois vou para o Dó, porque não tem Si sustenido, depois vou para o Dó sustenido, o Ré bemol, depois vou para o Ré, depois vou para o Ré sustenido, o Mi bemol, depois vou para o Mi, depois vou para o Fá, porque não tem sustenido entre Mi e Fá, depois vou para o Fá sustenido, depois vou para o Sol, Sol sustenido, Lá bemol, e acabo em Lá novamente, onde tudo se repete. Ré é a mesma coisa, Ré sustenido, o Mi bemol, Mi, e assim sucessivamente. O dever de casa de vocês é praticamente esse, descobrir aonde estão, através dessa contagem das tabelas e desse gráfico do nosso instrumento. Obviamente vocês não precisam usar esse gráfico, vocês vão usar o próprio instrumento de vocês, né? Se vocês quiser botar na cama, na tua frente, assim, né, do jeito que tá, isso aqui vai fazendo as contas igualzinho no meu visual. Mas normalmente vocês vão visualizar desse outro jeito. Deixa eu botar aqui para vocês. Se vocês estiverem ali no colo, vocês vão estar olhando assim, né? Desse jeito, de cabeça para baixo, aonde o Mi está aqui, mas as notas são exatamente as mesmas, tá vendo? Primeira casa, segunda casa, terceira casa, quarta casa, assim sucessivamente, tá bom? Dependendo da angulação que vocês estiverem olhando o violão, pode estar de um jeito ou de outro, tá bom? O dever de casa de vocês é esse, descobrir da primeira até a 12ª casa, aonde estão todas as notas
que estão representadas nessas tabelas aqui. Tudo bem? Então, vamos nessa e nos vemos na próxima semana. Tchau.